Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Tô aqui já com uma pilha de livros, olha, pra gente partilhar nesse vídeo. Algumas das minhas últimas leituras e outras um pouquinho mais antigas. Acho que tem uma só que eu separei mais antiga, lá do começo do ano ainda, mas que eu queria conversar com vocês aqui, porque às vezes tem gente aí do outro lado que pode me dar umas dicas até para direcionar um pouquinho desse meu... não vou chamar projeto, porque se eu chamar de projeto já não vai funcionar. É um gosto que eu tô desenvolvendo por um assunto, por um tema que eu vou contar aqui pra vocês. E se a gente começa a falar de projeto, já viu, né? Já tem muita coisa, já tem muita questão profissional em andamento, né? Ainda nessa parte também eu quero fugir um pouquinho disso. Mas vamos lá. Vou começar com o quê? Vou começar contar pra vocês dessa leitura aqui, ó, que eu ainda não terminei, mas é como se eu tivesse terminado, porque eu acho que eu não vou terminar, tá? Só de falar isso eu já fico culpada. Eu vou terminar, eu sei que eu vou terminar. Machado, do Silviano Santiago. Olha só, esse livro aqui, eu ouvi o Volney Fernandes, que é meu querido amigo, Volney, falar super bem desse livro. Ele lá no Instagram fez um trabalho incrível na época que ele estava lendo. Se eu não me engano, ele fez uns stories muito bacanas com esse livro aqui, quando ele estava realizando a leitura. Eu fiquei toda encantada, né? E ele me indicou o livro na época também, acho que em alguma conversa que a gente teve, enfim, não sei. Eu associei esse livro com o Volney e eu fiquei pesquisando um tempão até encontrar uma promoção dele para comprar. E eu consegui, às vésperas de uma pequena viagem que eu ia fazer. E aí, qual que foi a burrada que eu fiz? Eu fiz uma burrada, gente. Eu fui viajar e eu decidi que eu ia levar um livro só. Eu sou uma pessoa que leio, sei lá, 10, 15 livros ao mesmo tempo. Eu decidi que eu ia levar um livro só. Eu acabei levando 2 e comprando mais um na viagem, mas foi pouco. Foi pouco e eu acabei ficando com essa quase única leitura durante a viagem. Eu tinha mais um, mas era um livro de ensaios, quer dizer, não tinha nada a ver. Eu fiquei com esse livro durante acho que 5 dias só. E eu desenvolvi uma relação meio de amor e ódio com esse livro, porque ele é um livro incrível, ele é muito bom. Realmente o Silviano merecia ganhar o Jabuti com esse livro. Mas é um livro difícil, pelo menos pra mim, tá sendo uma leitura muito arrastada. Apesar do título aqui dizer que é um romance, eu não vi romance coisa nenhuma nessa história, tá, gente? Isso aqui pra mim é um monte de ensaios divididos em capítulos aqui, em que o Silviano atravessa um período determinado da vida de Machado de Assis, né, que são acho que os 3 últimos anos de vida dele, depois que ele perdeu a esposa já, a Carolina, e ele já mais doente, com mais idade, sozinho, ele tá desenvolvendo os 2 últimos trabalhos dele, né, os 2 últimos livros, os 2 últimos romances que o Machado deixa, e ele aproveita essa parte da história do Machado para desenvolver aí uma série de ensaios mesmo. Eu enxergo isso aqui como ensaio, gente, mas ele faz uma série de possibilidades, desenvolve uma série de possibilidades, faz uma série de associações, né? Liga o nome de outros intelectuais, faz um estudo super bacana da cidade do Rio de Janeiro junto com isso aqui, bem naquele período que o Machado tá terminando os processos dele, né, de vida mesmo. Acho que o Machado tinha uma sensibilidade muito grande, ele percebia que ele estava indo embora de alguma forma, então ele começou a fechar vários ciclos, enfim. É um livro muito legal, mas é um livro que tem uma proposta muito diferente de um romance. Eu achei, tá, gente? Pode ser que não, pode ser que eu tenha dificuldade aí para acompanhar, mas realmente tá faltando, tipo, menos de 100 páginas e eu não estou com vontade. A única coisa que tá me prendendo a essa história ainda, que eu não desisti completamente, foi um comentário que o próprio Volney me falou, que tem um dos últimos capítulos desse livro é sobre alguma coisa que eu não vou lembrar. Tem alguma coisa a ver com arte, tem alguma coisa a ver com algum artista bem famoso, que eu também não, enfim, não sei porque eu toquei nesse assunto se eu não tô lembrando. Mas ele me falou alguma coisa que tinha uma passagem nos últimos capítulos desse livro que era imperdível, que é a coisa mais linda que ele já leu na vida, e aí eu fico com aquela curiosidade. E também porque eu tenho um pouco de dificuldade de deixar livro não lido assim pra trás, sabe? Eu fico sempre com remorso, achando que poderia ser a obra da vida nos últimos 2 capítulos, sabe? Então acho que talvez eu volte em algum momento, mas eu já tô mostrando aqui pra vocês porque é meio que quase uma leitura concluída. É um quase concluído.
É difícil, gente, é difícil deixar um livro, depois de tanto trampo que já deu pra ler, deixar ele pra trás, né? Mas tudo bem. Bom, vamos falar agora de outras últimas leituras. Vou falar de uma releitura que eu fiz esse ano. Já fiz uma releitura esse ano, que é esse aqui, ó. O Só Garotos, da Patti Smith. Essa aqui é a edição da Tag Livros, né? Que eu assinei por 2 meses só, já cancelei. E esse foi o primeiro livro que eu recebi da Tag, e é uma edição capa dura, bonitona e tal. Eu tenho a outra ainda aqui em casa, que eu li o ano passado. Eu li lá por volta de maio ou junho do ano passado, e por incrível que pareça, eu não tinha ficado com muitas lembranças dessa história. Eu li muito rapidamente, assim, acho que coisa de uns 2, 3 dias, assim, e eu achei que merecia uma releitura, até porque eu tô querendo muito ler Linha M, né, que é um outro livro da Patti Smith. Mas eu não lembrava nada da história que eu tinha lido, né, do Só Garotos. Eu achei interessante, de repente, reler, enfim. Decidi fazer uma releitura. E é o seguinte, gente, eu adoro a figura da Patti Smith, sabe? Ela é uma mulher encantadora, adorável, ela é uma artista muito competente, eu gosto dela, eu gosto de muita coisa, inclusive dos álbuns dela. Enquanto eu reli, eu ouvi muita coisa de novo da Patti, e eu gosto dela, da pessoa dela. Ela é uma figura muito, muito carismática, mas esse livro realmente não foi um livro que me impactou, não foi um livro que me tocou. Teve muitas coisas que me incomodaram nesse livro, mas eu não sei também até que ponto eu não tenho uma implicância com o período que eu acho que é uma coisa meio natural minha já, meio espontânea. Eu tenho implicância com os artistas americanos nesse período da que a Patti Smith fala no livro. Eu tenho uma implicância com essa maneira, muitas vezes, que os americanos colocam a arte deles. Enfim, acho que é uma coisa mais pessoal minha, tá? Mas eu vou ler o Linha M. Eu acredito que, assim, lá no outro livro ela vai mostrar muito mais dela, da vida dela, das coisas dela, e vai ser mais interessante. Mas tá aí, eu li e reli, e realmente não fez minha cabeça, assim, gostei, foi uma leitura fácil, uma leitura tranquila, gostosa, assim, tal, mas não foi aquele uau, né? Uau foi isso aqui, né? Que eu vi foi um vídeo da Gisele Eberspacher, vou conseguir, da Gisele, a Gi, que todo mundo conhece. Eu assisti um vídeo dela em que ela falava maravilhas dessa moça aqui, dessa Ana Paula Maia, e exatamente desse livro, Enterre Seus Mortos. A primeira vez que eu ouvi falar dessa escritora, que eu não sabia que eu estava ouvindo falar dessa escritora, foi também uma dica de livro que alguém me passou, de uma outra história que a Ana Paula Maia tinha publicado e que tinha sido um sucesso. Alguma coisa de rinha de cachorro, de porcos, não, rinha de cachorro. Enfim, não vou lembrar também o título. Mas alguém me falou muito bem desse outro livro. Eu cheguei a encontrar algumas vezes, mas é um livro que custa tipo R$59 quando você encontra a edição, sabe? É muito caro. Então eu nunca consegui comprar. Quer dizer, consegui não, eu nunca dei prioridade para comprar o livro. Eu sempre deixava uma hora que eu encontrasse por um preço melhor. E esse aqui, quando eles lançaram, saiu por um preço super bacana. Então eu não tive dúvida, eu fui e comprei. E eu lembro que era um sábado. Eu passei na livraria, peguei esse livro, sentei num café e tava super sossegada, tava lendo um monte de coisa, como sempre, né, dentro daquela minha rotina de leitura. Eu comecei a folhear o livro e comecei a dar uma olhadinha num capítulo, no outro, e aí quando eu vi, eu tava completamente alucinada. Eu só saí do café quando eu já tava na metade do livro. Acho que eu tomei, sei lá, uns 2 litros de cafeína naquele dia, mas eu saí de lá já com metade do livro lido. Depois, quando eu cheguei em casa, eu li super rápido o restante. Gente, é um thriller, né? A Ana Paula Maia, ela é roteirista também, né? Me lembrou muito esse clima de série, né? De televisão, aquela coisa muito rápida, aquele jogo de acontecimentos muito rápido. É história de um cara que trabalha recolhendo corpos de animais mortos pela estrada ou abandonados, enfim. E já é uma história impactante por isso, né? Ele tem um parceiro nessa jornada aí de percorrer as estradas em busca desses corpos, que é um ex-padre, né? Também tem uma personalidade muito interessante, todo misterioso, todo cheio
né, não é exatamente de segredos, ele é uma pessoa cheia parece de histórias mesmo, sabe? É aquele protagonista não, né? Aquele segundo ponto que dá o apoio pro protagonista ali fazer a narrativa uma coisa interessante, enfim. É uma história muito bacana, é uma história que hipnotiza você, que deixa você intrigado, você fica querendo saber o que vai acontecer, você fica eletrizado com a história, por isso que me lembrou muito essa coisa de série de televisão. Me lembrou, sabe o que? É que eu sou muito antiga, né, gente? Eu sou muito antiga. Me lembrou muito o Antônio Fagundes e Estênio Garcia no Carga Pesada. Vocês lembram daquela série de antigamente? Bem de antigamente, então. Tinha umas histórias super bacanas que os dois passavam, os dois eram caminhoneiros. Me lembrou, o climão me lembrou, tá? Não tem nada a ver com a história. O climão me lembrou. Tem muita gente bacana aí fazendo resenha desse livro, quem tiver curiosidade aí. A própria Mari Dal Chico fez uma resenha desse livro muito boa, gostei bastante. Então quem tiver curiosidade, quiser saber mais da história, eu super recomendo. Li no final de semana e amei. Se eu pudesse, eu comprava todos os livros da Ana Paula amanhã já para ler todos, mas vai ter que esperar um pouquinho. Mas esse aqui eu super recomendo, tá? Enterre Seus Mortos. Muito bacana mesmo. Que mais que eu li? Vamos lá. Que mais que eu li? Eu vou falar desse livro de poesia que na verdade eu já falei aqui, mas eu tinha dito que eu ia voltar para falar um pouquinho mais sobre a Sofia de Mello Brainer. Me corrigiram. Agora eu não lembro se foi exatamente essa correção. Eu acho que é Brainer. Sofia. O livro já tá até todo sujo, porque ele ficou comigo quase 2 meses, né? E eu terminei, fiz uma leitura mais detalhada, fui com calma, sem correria, sem pressa, li o livro devagarinho dessa vez. E assim, gente, é uma poesia lindíssima. Muita gente fazendo resenha dele também por aí. O livro tá sendo super bem recebido, né, pelo público, as pessoas estão gostando, porque a Sofia, ela faz uma poesia mesmo muito querida, ela faz uma poesia muito democrática, assim, quer dizer, todo mundo consegue ler, todo mundo consegue identificar, todo mundo consegue se tocar e se tocar não, né? Eu tenho que cortar, porque eu falo muita besteira, gente, mas olha... A Sofia faz uma poesia, que é isso, gente? É pelo de cachorro voando pra cá? Sai daí! A Sofia faz uma poesia super democrática nesse sentido. É muito fácil você ficar tocado pela poesia delas, sensibilizado, né? Ela faz uma poesia muito fácil de ser digerida, muito fácil de ser compreendida. Ao mesmo tempo não é uma poesia simples, é uma poesia muito, tecnicamente muito bem calculada, muito... Me lembra, sabe quem? Bom, o próprio João Cabral de Melo Neto, que ela fala muitas vezes no livro, que ela é fã, e me lembra um pouco de Drummond, é engraçado, ela tem umas coisas assim que de vez em quando me faz lembrar do Drummond, é claro que com as devidas proporções, mas é aquela poesia técnica, muito bem escrita, né, pensada no sentido de impactar mesmo o leitor, quer dizer, ela tem uma qualidade, assim, indiscutível. Eu, pelo menos, não vejo nenhuma crítica nesse aspecto. A única coisa é que eu acho que nessa fase que eu tô curtindo um outro tipo de pegada poética, assim, sabe? Eu tô numa outra vibração, procurando talvez questões mais profundas, uma discussão mais visceral, sabe? Enfim, aquilo que eu já tinha falado no outro vídeo, mas eu super recomendo. E quem tá querendo começar a ler poesia, que tá numa fase que tá muito tempo sem ler nada de poesia, a Sofia é um bom começo aí. Ou a Ana Martins Marques, que aí já é do coração, mas eu não posso mais falar da Ana Martins Marques aqui, porque eu já falei muito. Já falei demais, mas assim, quem tá querendo realmente começar a ler uma boa poesia de qualidade nacional, contemporânea, mulher escrevendo, Ana Martins Marques, tá? Vai por mim, você vai amar, você vai amar. Outra coisa que eu li esse mês também foi Esperança para Voar. Esse mês nem acabou, né? Eu tô falando assim, mas esse mês não acabou. Quer dizer, eu tô lendo nos últimos tempos, tá? Esperança para Voar foi o último lançamento da Capulana, que é uma editora que eu amo, né?
Aliás, eu vou fazer um vídeo aqui só com os livros da Capulana, porque todos os livros da Capulana que eu li, todos eles eu amei de paixão. Mas tem alguns que são mais especiais, né? E eu acho que merece um destaque para quem quiser conhecer mais da editora. Esse livro aqui é da Rutendo Taven... Não tem E. Tavengarve... Alguma coisa assim, tá? Olha, tá aí. Rutendo, ela é do Zimbábue. E essa história conta um período, né, bem específico da história do Zimbábue, apesar que ela é toda focada numa escola com duas meninas, duas adolescentes que se encontram, cada uma numa situação pessoal e particular muito delicada. E desse encontro surge uma amizade muito improvável e uma história muito bonita. É um livro simples, que tem essa pegada muito adolescente também, né, mas tem um pano de fundo até histórico, político e cultural muito bacana. Assim, são primorosas as edições da Capulana. Essa aqui é uma que vale muito a pena quem quiser ler aí. Mas eu vou trazer outros livros dessa editora que são muito bons. Eu já adianto, eu já falei em algum vídeo aqui, mas eu vou falar de novo, que é o Orgia dos Loucos, que é um título da Capulana, de um escritor que eu não lembro o nome, de um poeta que eu não lembro, não é poeta, desculpa, são contos, de um contista que eu não sei o nome agora, porque pelas mesmas razões que eu não lembro de um monte de coisa que tá aqui que eu falei agora, mas é um livro incrível, foi um dos melhores livros que eu li em 2017, se não o melhor livro que eu li em 2017, foi o Orgia dos Loucos, um livro de contos, maravilhoso. Eu vou voltar, acho que eu vou fazer um vídeo só sobre ele e sobre o Sangue Negro também, da Noêmia, não vou lembrar. Ai, gente, eu tento fazer as coisas, mas eu não vou lembrar, é muito nome para eu lembrar. Mas chama Sangue Negro. Esse é de poesia, também da Capulana, maravilhoso, um dos livros de poesia mais lindos que eu li também em 2017, quiçá da vida, porque é um livro muito bom mesmo. O nome tá vindo, peraí, que o nome tá chegando. É Noêmia de Souza? Acho que é Noemia de Souza que fala, é isso? Não, as pessoas vão achar que isso o povo vai achar que isso é mediunidade, que eu tô conversando com outras dimensões, por isso que eu tô conversando comigo mesmo, gente, tô tentando lembrar o nome dela, tá, gente? Não é uma sessão mediúnica isso. Vamos lá. Vamos continuar aqui. No mês de janeiro desse ano, por indicação do meu querido amigo Ivan, que é livreiro na Livraria Cultura aqui da Paulista, aqui de São Paulo, lá daquela meca dos livros que a gente tem lá na Paulista, no Conjunto Nacional, que é a Livraria Cultura. Eu tenho esse amigo querido lá, e muita gente aí do universo dos livros conhece ele, que é o Ivan, que durante muito tempo eu chamei ele de Uri, e ele nunca me disse nada. Ele simplesmente aceitou esse fato, né? Depois eu vim descobrir que o nome dele não era Yuri, apesar de russo, era um outro nome, era Ivan, entendeu? Então, agora eu tô, acho que acertando o nome dele, espero que não seja outro, mas durante muito tempo eu acabei me aproximando, desenvolvendo uma amizade muito bacana com o Ivan e eu sigo muitos conselhos dele, faz tempo já, viu? Aliás, eu nem apareço de vez em quando na livraria porque ele acaba com o meu dinheiro, acaba com tudo que eu tenho de reserva, porque as dicas dele sempre são muito boas e acerta muito em cheio com aquilo que eu gosto, sabe? E no começo desse ano eu tava muito afim de mudar um pouco, tava lendo muita poesia, tava numa frequência muito grande, né, lendo muita coisa, eu tava querendo mudar, mas ao mesmo tempo continuar nessa coisa de poesia. E por indicação dele eu comecei a ler vários livros de haikais, né. Gente, eu gostaria muito de poder explanar aqui pra vocês um monte de coisa sobre haikai, né, aquela abordagem fundamentada, técnica, acadêmica, mas eu não tenho. Eu abro os livros, leio, vejo se eu gosto, se eu não gosto, então não tenho como oferecer isso pra vocês. E nem vou garantir também que em algum momento eu vou atrás e que eu vou me interessar, porque isso não é mais importante pra mim, sabe? Eu gosto de experimentar e sentir se aquilo funciona pra mim nesse momento. Pode ser que talvez não hoje, mas daqui a 10, 15, 20 anos, se eu estiver aqui ainda, pode ser que funcione, né? Então eu vou muito no instinto mesmo, muito no tato nessas coisas. No tato não, né? Porque a poesia a gente não adianta pegar. Apesar que um livro, quem gosta de livro, a gente fica só namorando o livro com as mãozinhas, né? Mas por indicação dele, então, como eu tava falando, eu comecei a pegar várias coisas pra ler. E
Na época, esse foi um dos livros que eu mais gostei de ler, por indicação dele também. Esse é o número 2 de uma série de livros que se chama O Japão no Feminino. Aqui são os haikais entre o século 17 e 20, que foi feito por uma portuguesa. Essa edição é da Assírio Elvin, né? Então, infelizmente, eu não consegui encontrar a edição número 1 dessa série. São haikais feitos por mulheres que foram discípulas de grandes poetas, né, japoneses, e é de uma beleza fora do comum, assim, é impressionante. Estou ainda com muita vontade de conseguir o número 1 dessa série, vou atrás ainda, mas vira e mexe, eu volto. Eu até encontrei, tinha umas marcações aqui, eu vou e volto nesse livro, aquele livro que está perto da minha cabeceira também, porque são versos muito simples, né? Quer dizer, a gente acha que é simples, né? Mas quando a gente começa a contemplar aquela poesia, aquela construção poética, né? Eu enxergo muito nos haikais essa coisa dessa construção poética. Então, quando a gente começa a exercer um movimento de contemplação dessa construção, a gente entra numa viagem muito legal, assim, e isso foi o começo desse ano para mim, foi muito importante nesse sentido, sabe? Até por conta de estudos pessoais que eu venho realizando no budismo, isso impactou totalmente essas questões do haikai. E eu fui assim até o carnaval, né? O carnaval eu estava lendo esse livro aqui, depois eu li ainda uma coletânea de haikais do Basho, que é da Assírio Elvin, também portuguesa, também por indicação do Ivan, e pretendo continuar a ler. Agora eu estava há um tempo atrás aí flertando com um livro de poesias chinesas também, bem interessante, mais ou menos nessa mesma linha. Então estou misturando aí. Mas eu queria falar para vocês desse livro aqui. Vai que alguém encontra e tem oportunidade, tá a fim de ler. É muito bacana, gente. São versos tocantes, assim, né? Quer dizer, você não vai ficar no vácuo, não vai ficar naquele, né? Que muitas vezes acontecem com alguns haikais. E eu entendo esse processo, porque muitas vezes eu também peguei, olhei e falei, tá, mas e aí, né? Então a gente precisa ter... Aqui você tem uma ajuda, né, de comentários, de notas de rodapé, tem um prefácio também, mas as notas eu acho que são mais importantes para a gente conseguir entender as questões históricas, né, que estão por trás também de cada um desses períodos que são analisados nesse livro. Então é isso. Deixa eu ver, tem mais coisa, eu tô lendo bastante coisa, então eu acho que eu volto logo para, pelo menos, tentar organizar aqui um pouco um registro, né, dessas leituras todas. Eu estou lendo Avalovara e Dos Manlins, e é um livro assim que foi um presente. Essa leitura para mim foi um tremendo de um presente nesse ano, porque fazia bastante tempo que eu estava procurando uma leitura contemporânea que me sacudisse de alguma forma. E eu assisti um vídeo da Aline Aimee, em que ela explicava um pouquinho de como ela estava tentando organizar as leituras dela e os projetos e tal, e que ela queria retomar essa leitura. E quando ela falou, eu me lembrei que eu tinha esse livro aqui, que eu trouxe de um sebo, e que eu tenho a recordação que eu li esse livro lá na minha adolescência, faz bastante, lá na minha adolescência, lá atrás. Mas assim, eu não me lembrava muito da história, eu me lembrava que eu tinha gostado muito, que na época tinha muitos grupos discutindo esse livro, mas eu não me lembrava de detalhe nenhum, não me lembrava de quase nada. E então eu cheguei um pouco para uma releitura, mas meio neutra, assim, sabe? Sem grandes expectativas com relação àquilo. E eu fui impactada, assim, mas parece que eu fui atropelada de frente por essa obra sensacional, gente. É um livro incrível, mas é um livro difícil, não assim numa narrativa, né? Não a construção narrativa nem nada. Qualquer um consegue ler, é bem sossegado, mas ele tem uma construção também na narrativa muito diferentona, muito ousada. Eu adoro isso, eu adoro essas coisas. Mas ele é todo ousado na maneira como ele constrói o livro. Você tem uma proposta de um poema místico por trás dele. Ele é uma viagem.
Tem várias linhas que saem de raciocínio, né? Logo no começo, depois ele vai entrando numa linha mais normal e aí vai embora. É Avalovar. Avalovar é isso, é um dos maiores romances da língua portuguesa. E sem dúvida nenhuma é um romance que precisa ser muito mais falado, muito mais visto, muito mais lido, muito mais discutido, porque ele é muito atual, gente. Ele é muito cheio de reflexões que nos colocam para pensar em tudo, na política, no social, no papel da mulher, na criação dessas crenças e valores que a gente carrega dentro da sociedade. Tudo isso é discutido dentro dessa obra. E ao mesmo tempo nada disso é discutido, é de uma beleza estética e pura e viva, assim. Eu tô com dó de terminar já, mas eu volto pra falar de Avalovar depois, tá bom, gente? É isso. Eu espero que vocês fiquem bem aí. Qualquer coisa que vocês precisarem eu tô por aqui, deixa aí nos comentários. A gente vai trocando ideia, vai conversando, vamos se esbarrando por aí, tá bom? É isso, fiquem bem. Aproveitem suas leituras, me contem também o que vocês estão lendo, tá bom? Até mais, galera, eu volto depois. Tchau, tchau!